3, 2, 1. Bem-vindos a mais um podcast Arqueologia Escava Caminhos. Hoje nós temos Sheila Aredo, uma estudante do segundo ano de licenciatura de História e Arqueologia da Universidade de Évora. Muito bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Então, eu pergunto, porquê é que Roma é tão especial para nós portugueses, para a nossa identidade coletiva? Os romanos permaneceram na Península Ibérica por cerca de 6 séculos. Chegaram cá em 218 a.C. devido às guerras púnicas e saíram por volta do ano 400 e qualquer coisa depois de Cristo. Tiveram um grande impacto a diversos níveis, cultural, jurídico e legislativo, mas também a nível de vias de comunicação, o que às vezes nós não interligamos esse fator. Devido ao Império ser tão grande, era importantíssimo haver vias de comunicação para que as mensagens fossem mais facilmente propagadas, né? E houvesse respostas mais eficazes. Estavas a falar de mensagens que passavam um ao outro. Nós temos uma coisa muito bonita que são os provérbios, algo que é passado de geração a geração, de boca a boca. E nas últimas décadas vê-se que as pessoas vão perdendo essa palavra, de certa forma. Provérbios muitas vezes já nem está no nosso dicionário e nos mais novos, principalmente com as novas tecnologias, com as redes sociais. Mas já há um provérbio que de certa forma destaca-se mesmo nos mais pequenos, que é: todos os caminhos vão a Roma. Exatamente, todos os caminhos vão dar a Roma. Mas também há outro, quem tem boca vai a Roma. Mas eu tenho muito essa coisa da minha infância, tenho essa perspectiva, porque quando nós íamos passear, né, e pronto, eu e a minha família, às vezes quando nós nos perdíamos, eu só dizia: então, mas nós estamos indo no caminho errado. E o meu pai só dizia: todos os caminhos vão dar a Roma. E eu: ok. Então eu ficava descansada nesse sentido, porque eu sabia que íamos lá ter de alguma forma. Então era isto. Os caminhos interligavam-se uns aos outros. E Roma era um caput birium, que é uma cabeça de estradas. De Roma, em todas as direções saíam estradas. E depois havia diversos tipos de estradas. 3 tipos. Havia as estradas públicas, que nós podemos compará-las como se fossem as autoestradas de hoje em dia. Eram comissionadas e construídas pelo Estado, com o objetivo das trocas comerciais e dos contingentes militares. Então, eu pergunto, tantas vias, nós, atualmente, nós, o ser humano, temos muito cuidado pelo bem-estar da natureza. Qual é que vai ser o impacto que nós vamos ter ao construirmos essa infraestrutura naquele local, na comunidade da biótica, tudo o que está à volta. Os romanos tinham esta percepção? Eu acho que não tinham essa percepção de conservar, mas eu acho que, como eles queriam o caminho mais direto possível e mais curto possível de uma distância, de um ponto a outro ponto, eles estavam dispostos a fazer vários tipos de alteração na geografia. Drenar pântanos, Drenar pântanos, desviar cursos de água, escavar encostas de montanhas, até chegar a fazer túneis por montanhas. Não é muito comum. Construção de pontes, e tudo isto interligava umas estradas às outras. Como eu já disse, havia as estradas públicas, que eram como se fossem as autoestradas de hoje em dia, e depois tinha outros 2 tipos de estrada, que era como se fosse uma estrada particular, privada, que era pessoas que queriam entrar e sair da sua propriedade, construir uma estrada. Essa estrada também, nós temos a ideia que as estradas
só poderiam ser utilizadas por certo tipo de pessoas. Não podiam. Qualquer pessoa poderia utilizar as vias de comunicação. As estradas não eram privadas. As pessoas poderiam ir, até mesmo nestas estradas que eu digo que é privadas, de entrada e saída de propriedades, qualquer pessoa poderia andar aí. Depois tínhamos um outro tipo de estradas, o último, que ligava as high roads, que é as autoestradas, as estradas que eram mais utilizadas, às cidades. Era como um meio de ligação entre as duas. E estas eram construídas por cidadãos com interesse, ou para homenagear entes queridos que já tinham falecido, ou pelo bom nome da família. Então, eu pergunto-te, como é que foi possível conservar estas vias? Porque nos dias de hoje nós só temos estradas esburacadas. Como é que os romanos, há séculos atrás, têm estradas conservadas até o dia de hoje? É algo incrível e fascinante. Sim, foi uma coisa que me fascinou também para falar deste trabalho, foi a parte de muitos troços ainda estarem conservados. Eu acho que era a maneira como eles faziam as estradas era diferente da nossa. No entanto, que como eles não se importavam de alterar a geografia, e também por causa das várias camadas que a estrada tinha. No dia de hoje, a camada não é camada nenhuma, porque, por exemplo, abre um buraco e eles põem uma superfície de alcatrão, está feito. Passado um mês ou dois, já está lá o buraco outra vez. Mas as vias romanas eram feitas de maneira diferente. Então, primeiro, ia um topógrafo. Sim, já existiam topógrafos. Ia um topógrafo e analisava o terreno, né? Assim, e depois, através de instrumentos como a agruma, que é um instrumento que era para proporcionar linhas diretas, ângulos diretos, decidiam onde é que era a estrada e depois havia a prospecção, a desflorestação, retiravam tudo o que estava no caminho, árvores, pedras, essas coisas todas, e começavam por fazer as fundições, né? As trincheiras. Sim, era trincheiras, sim, era trincheiras de certa forma. Escavavam e depois punham a primeira camada, que era do entulho. De hoje em dia era tijolo partido e coisas assim, era cascalho grosso. Depois, na segunda camada, punham já um cascalho mais fino e depois é que colocavam as lajes de pedras grandes. Deixa-me perguntar, esses materiais todos são materiais provenientes da região à volta ou vinham de outras localizações? Poderiam ser das regiões à volta, mas se as regiões não tivessem, teriam que ser transportados. Por exemplo, no caso da Gera Romana, geologicamente a Gera Romana é muitos granitos. Então havia muita facilidade de construir as vias, né? Porque os granitos era uma coisa que era fácil de encontrar geologicamente. Então havia sítios que eram mais facilitados do que outros. E deixa-me perguntar, nós portugueses, nós todos temos um ente querido que passeava pela calçada portuguesa e de repente deslizou. Ou por estar mais úmido, ou por ser distraído. A minha pergunta é, os romanos também deslizavam? Neste caso das montanhas, da Gera Romana, para não haver este deslizar, né? O que é que poderia haver? Haveria umas pequenas fissuras para que houvesse maior tração e não deslizassem. E também as estradas tinham que ser totalmente niveladas. E depois eram como se fossem delimitadas por uns murzinhos. Então, por exemplo, quando chovesse, a água escorria. E não se formava poças, nem nada dessas coisas. Então, sim, eu acho que
A coisa aqui é, nas calçadas nós podemos escorregar porque não tem esta particularidade de ter as fissuras para que haja melhor tração. Pois, faz sentido. As nossas estradas, elas não têm fissuras, se calhar, para escorregar a água. Nós muitas vezes temos as estradas inundadas de água porque os sistemas em si não estão limpos, não dá para drenar a água. E